Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Posso ler? Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu vou repetir esse versículo 5, para vocês irem inculcando na mente de vocês. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vocês entendem que como aquele que ouve, como aquele que prega, precisa pregar pelo Espírito Santo, e você aí que ouve, precisa ser auxiliado pelo Espírito Santo, porque se eu pregar com sabedoria minha, você recebe, mas não há poder. Então vamos no versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Amém? Amém. Eu vou repetir o versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aí no versículo 10 diz assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Amém? Amém. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruí-lo? É uma pergunta. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Olha só, mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus, gente! Mergulha nessa palavra. Isso e muito mais que nós vamos ouvir do Espírito Santo, você vai ver que a renovação está em todas elas. Está em todas. Lembra quando a gente falava de desconstrução? O Espírito Santo te mostrava a desconstrução em nós, em tudo que ele nos dizia, em tudo que ele nos ensinava. Por quê? Porque era necessário que fosse desconstruído em nós. Agora nós estamos num lugar de renovo. Nós estamos num lugar de pensar como Deus pensa e não mais como nós pensamos. Por isso que foi necessário desconstruir e começar a construir o que Deus pensa, o que nós estamos construindo Cristo em nós.
mente de Cristo em nós. Então, quem conheceu a mente, quem que pode instruir a Deus? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa ensinar a Ele? Quem conhece a mente de Deus para que possa instruir a Ele? E Ele diz, mas nós recebemos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos, o Senhor Ele quer que nós venhamos a pensar como Ele pensa. E quais são os pensamentos de Deus para nós? Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal. E aí nós vamos falar hoje do descanso. Que muitas vezes a gente não entende o descanso e essa paz que está ligada ao descanso que o Senhor quer que nós tenhamos. Abre agora em Gálatas, capítulo 6. Um pouco para frente. Gálatas. Amém? Versículo 14. E ela não achou ainda. Gálatas está antes de Efésios, 1 Coríntios, Gálatas. 1 e 2 Coríntios e Gálatas. Amém? Versículo 14. Amém. Que diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso foi o apóstolo Paulo. Então ele não pregava com aquilo que ele sabia. Ele não usava a sua persuasão. Nada, ele se esvaziou. Ele deixou verdadeiramente para trás as coisas como ele pensava. E ele reputou tudo isso como perda. E ele falou, não, eu quero aprender de Cristo e esse crucificado. Então, para mim, o mundo está crucificado e eu estou crucificado para o mundo. Para mim, o mundo está morto e eu estou morto para o mundo. Amém? Amém. Agora, Filipenses. Vai um pouquinho mais para frente. Filipenses capítulo 3. Culto sem palavra é feijoada sem feijão. Não é mesmo? Come uma feijoada sem feijão. Branca, anêmica. Não é? Culto a Deus. Nós o adoramos. Quanto mais nós adoramos a Deus, glória a Deus. Quanto mais nós chegamos a cultuar a Deus, quanto mais adoração e não obrigação, nós temos que estar diante de Deus por adoração e não por obrigação. Quando nós entramos na presença de Deus por adoração, o Senhor ele derrama a sua palavra no nosso coração. Eu podia dizer aqui para você, Jesus te ama. Ou eu podia dizer aqui, Jesus chorou, o menor versículo, lá no livro de João. Jesus chorou. Mas se você veio com o coração de adorador, você crê que o Espírito Santo pode ministrar? Uma bênção enorme, uma revelação tão tremenda nesse versículo. Tudo depende, não é do pregador, não é das paredes, não é de nada. Tudo depende do teu coração em buscar a Deus. Quando você vem com o coração disposto a adorar a Deus, quando você vem com a sua mente desarmada, você recebe de Deus. Quando você vem com a sua mente armada, e quantas vezes eu disse isso em todos os lugares que eu fui ministrar, até mesmo aqui, não se armem, se desarmem. O que é isso? Não que você está armado contra a minha pessoa, mas você está armado com você mesmo. São tantas fortalezas
que foram levantadas dentro da sua mente, do seu coração, que você não consegue receber mais a palavra de Deus como Ele é, na simplicidade e na plenitude. Na plenitude de quem é Deus. Quem é Deus para você? O que é Jesus Cristo para você? O Espírito Santo, Ele te ensina todas as coisas. Então vamos adorar o Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Amém? Amém. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Nós estamos falando nessas várias ministrações. Vamos nos esvaziar. Não é uma lavagem cerebral. Ou, na verdade, deixa Deus lavar a sua mente. Deixa Deus lavar a sua alma pela palavra. Quando você recebe a palavra de Deus, você começa a ser confrontado com as verdades do Espírito Santo, as verdades de Deus, e você olha para dentro de você e é onde você começa a recuar em algumas situações. Por quê? A palavra de Deus mostra que naquela área você não está prosperando porque algo errado está acontecendo. Porque quando você começar a pensar como Deus quer que você pense, você vai ter que mudar essa situação. Então é mais fácil nós fugirmos, é mais fácil nós escondermos as nossas obras. As nossas obras, quando elas são más, nós não queremos trazer para a luz, que é a palavra de Deus. Nós queremos esconder achando que Deus não está vendo, que Deus é misericordioso demais, que Deus vai falar para você assim, não, isso passa. Não passa. Deus diz que para Ele é sim, sim e não, não. Não tem como Deus dar um jeitinho ou passar a mão sobre os nossos erros. Ele quer nos exortar em amor, Ele quer nos trazer a palavra, Ele quer nos trazer ao pensamento dEle. Versículo 8 agora, de Filipenses 3. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Você está disposto, você está disposta a renunciar todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo? Você está disposto a renunciar tudo isso que você, eu já sei, só que essa sua sabedoria, ela é humana e não está te levando a lugar nenhum. Você dá volta todo ano, entra ano, sai ano, você está andando no deserto. E você está andando em círculo. Entra ano e sai ano, você está no mesmo lugar. Não sai daquela situação. Pensamentos continuam os mesmos. Você passa por situações, só mudam as pessoas. Mas o espírito que atua naquelas pessoas são os mesmos. Vocês já prestaram atenção nisso? Muitas vezes as pessoas mudam, mas o espírito maligno que usa as pessoas, tudo é igual, a circunstância é a mesma, só mudam as pessoas. Será que não está na hora de nós mudarmos a nossa forma de pensar? Será que não está na hora, ou está passando da hora, de nós considerarmos como cocô, esterco, tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que vem da nossa humanidade, da nossa sabedoria, deixar para trás? Pela excelência do conhecimento de Cristo? Amém? Amém. Glória a Deus. Agora eu quero que você entre nesse descanso, mas nós vamos lá para o Salmo 37. Aí nós vamos entender esse descanso que Paulo teve. Salmo 37. Amém? Amém. Versículo 4. Deleita-te também no Senhor,
e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Você entende essa palavra? Você consegue compreender, não superficialmente, não por cima, mas você consegue mergulhar nessa palavra e fazer como Paulo? Paulo, para ele entender as revelações que Deus tinha para a vida dele, ele precisou se esvaziar. Para você entender essa palavra, para você entender o que é deleitar no Senhor, para você poder descansar, entregar o seu caminho ao Senhor, você verdadeiramente precisa confiar. Você entrega o teu carro na mão do teu vizinho? Você entrega a tua casa, a chave da tua casa, na mão de um conhecido? Não. Mas aqui é o Senhor. Se nós confessamos que Ele é Senhor da nossa vida, nós precisamos entregar a nossa vida a Ele e confiar somente nele. Aí está a dificuldade, porque nós olhamos as coisas como se elas fossem naturais, mas nós lemos e aprendemos que as coisas são espirituais, nós discernimos as coisas espirituais como com as espirituais. Então eu não posso olhar a palavra de Deus com a mente natural. Eu preciso olhar para a palavra de Deus com uma mente espiritual. Não como eu penso, mas como eu penso, eu mortifico. Vocês estão conseguindo alcançar isso? Eu mortifico o que eu penso, a forma que eu penso, para começar a viver a vontade de Deus. Então eu descanso, eu entrego o meu caminho ao Senhor. E é aí que muitos não estão conseguindo entender. Porque você não está entregando o seu caminho para homens, para líderes, para pastores, para seja lá quem for. Você não está entregando a sua vida para homens. Você está entregando a sua vida para Deus. Porque foi com a sua própria boca que você o confessou como Senhor e Salvador da tua vida. Então você precisa confiar nele. Você precisa considerar como perda por esta excelência, que é o conhecimento de Cristo. É ter a mente de Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo, ninguém pode nos discernir. Quem pode instruir a Deus? Quando você tem a mente de Cristo, quem pode te instruir se não for o próprio Deus? Se não for o próprio Espírito Santo de Deus? Quem pode te discernir? Quem pode olhar para você e separar alguma coisa em você? Quem pode fazer isso? Se quem está em você é o próprio Senhor. Quem está em você é o próprio Cristo. A mente que está aí é do próprio Deus. Só que para acontecer isso, eu não posso ter o meu jeito de pensar e querer as coisas de Deus. Porque elas não vão caminhar juntas. Nós falamos no domingo. Poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Muitas pessoas pensam que é eu e mais um aqui do meu lado que a gente não está de acordo. É lógico, também não vai funcionar. Mas o Espírito Santo e você, boca e coração alinhado. Quando eu falo, a minha boca, ela abre, ela decreta algo no meu dia, e o meu coração está cheio do quê? De raiva. Aquilo que eu falei, alguém vai pegar para fazer. Prestem atenção, a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Mas o que nós também sabemos, o que é que está ao nosso redor? Principados e potestades, demônios, anjos que foram caídos. E eles também estão ao nosso derredor, prontinhos para esperar o que sai da nossa boca. Então, se eu me deleito em Deus, se eu me agrado, porque se deleitar não é deitar. Se eu me deleito do Senhor, eu me agrado dele. Eu me agrado da sua palavra. Eu me agrado do pensamento que ele tem para mim. E eu me agrado da vida que ele tem para mim. Então eu coloco como perda tudo aquilo, eu vivi assim, eu aprendi assim, peraí. Mas até aqui há um divisor de águas na minha vida. Algo aconteceu na minha vida e é um divisor de águas. Daqui para trás, acabou. Eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás. E prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Então eu olho para frente. Se eu olho para frente e eu recebo a Jesus Cristo, as coisas que ficaram para trás, por exemplo, os meus pecados,
as coisas que eu fiz, se verdadeiramente eu me arrependo, agora é daqui para frente, ó. Só que o passado, ele vai tentar todos os dias vir à minha mente, com ataques, mente, cabeça, alma, com ataques, com ataques. E aí ele vai buscar encher o meu coração. Ele vai enchendo o meu coração. Aí a minha boca vai começar a falar o que o meu coração está cheio. Quem é que vai me atender nessa hora? Quando eu soltar alguma frase, quem é que vai fazer aquilo que eu falei? Dependendo do meu coração, da minha fé, se o meu coração estiver cheio de amargura, eu vou abrir minha boca, quem é que vai me atender? Quem é que vai gostar do que você está falando? Opa, é para já. É assim que ela está falando que vai ser? Pois é assim que vai ser feito. É assim que ela está decretando o dia dela? Pois é assim que será. Eu sou uma porcaria. Pois eu serei uma porcaria. Ah, você é um nada. Então você entende a força? Da mesma maneira que nós podemos encher o coração de Deus, nós também enchemos o nosso coração de raiva, de ira. E eu profetizo contra a minha própria vida. Mas, se eu tenho a mente renovada pela palavra de Deus, se eu coloco como perda todas as coisas que eu aprendi, e eu começo a aprender pelo Espírito Santo de Deus, eu começo a ter a minha boca alinhada com o meu coração. E quem está no meu coração? É o Espírito Santo. Eu sou o tabernáculo dele, ele habita em mim. Então eu vou começar a falar os pensamentos que Deus tem a meu respeito. É lógico que muitas das vezes a gente vai soltar palavras, frases, que a gente vai dizer, não, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas o seu coração não está correspondendo com aquela frase. Sabe, não está dando liga? Você não está conseguindo crer? Você está falando uma frase apenas por falar? Porque disseram para você que tem que falar? Você vai começar a confessar a palavra de Deus porque alguém disse, olha, confessa aí, viu? Confessa, fala em nome de Jesus que as coisas vão acontecer. Só que o seu coração, você fala e o coração não crê. As coisas não vão acontecer. E aí você começa a dizer, ai, Deus esqueceu de mim. Deus não está comigo. Não, não é assim, tá vendo? Eu sabia, Deus não me ouve, Deus não me ama. Acontece para todo mundo, mas não acontece para mim. Ih, eu já falei, eu já li o Salmo 91, eu já li o Salmo, enfim. E começa, peraí, mas você precisa estar alinhado, seu coração. Com a boca, confessamos, com o nosso coração nós cremos. Então, qual é a necessidade primeira? É você descansar, é você se deleitar, entregar ao Senhor. Primeiramente você confia, aí depois você confessa. Primeiro você confia, primeiro você crê, e aí você confessa. Só que isso, quem vai te ajudar é o Espírito Santo. Entenda que não é você sozinho. Não é você sozinho. Ah, eu vou produzir isso em mim, porque eu tenho fé, porque vai acontecer, eu vou ficar forçando ali. Você não vai conseguir nada, porque não vem de você. Isso é dom de Deus. Fé, graça é dom de Deus. Não é você que produz. Por que Deus me curou de diabetes? Porque eu criei, eu ouvi a palavra, pela palavra eu recebi a fé, eu criei, aí eu pronunciei. Quando eu pronunciei eu sou sarada, aconteceu um milagre. Porque quem estava ali? Os anjos do Senhor, prontos para me servir. Prontos para me servir. Quando eu abrisse a boca para falar a palavra do Rei dos Reis. Então os anjos, que são os nossos conservos, eles estão prontos para te atender. Mas eles só vão se mover quando você abrir a sua boca e falar com fé aquilo que Deus tem para a sua vida. Por que houve cura naquele dia? Lá, no hospital. Por que houve cura? Porque vendo você daquela forma, eu criei no meu coração. Eu comecei a te enxergar como Deus me mostrava para te enxergar.
Então eu não estava nem aí com as circunstâncias. Eu não estava nem aí. Eu estava sendo apenas uma serva dele. Então ele falava, você vai falar assim, você vai fazer isso, você vai colocar a mão aqui, e era assim. Então quando eu abri minha boca e falei, aconteceu. Porque ali estavam anjos, muitos anjos. E eles estavam precisando de uma palavra. Com fé. Com fé. Então podia muitas pessoas chegar, levanta em nome de Jesus, aconteça isso em nome de Jesus, e piriri em nome de Jesus. Mas não acontece. Vocês já passaram por essas experiências? Já viram isso? Mas não acontece. Porque a nossa fé, ela precisa ser exercitada. O exercício da fé. Eu preciso exercitar a minha fé. É da noite para o dia? Não sei, depende da sua busca. Depende de quanto você está disposta a renunciar. Depende de quanto você está disposto a colocar como perda. Pela excelência do conhecimento de Cristo. E quando nós estamos nele, nós temos todas as coisas que ele conquistou. A mente dele está em nós. Aí nós encontramos o descanso, a paz. A paz. Quando o Senhor estava ministrando essa palavra ao meu coração, um pouco antes de começar o culto, eu quase chorei. E eu peço ao Senhor que eu consiga falar dessa paz aqui para você, nesses poucos minutos que nós temos. Esse descanso. Se eu tenho a mente de Cristo, olha... Se eu mortifiquei a minha carne, não é assim que nós aprendemos? Se eu mortifiquei a minha carne, se o mundo está crucificado para mim e eu crucificada para o mundo, mortifiquei. Então, peraí, não é mais as minhas emoções que vão tomar a frente, não é mais as minhas emoções que vão encher o meu coração para que eu possa falar. Não é mais as emoções, as circunstâncias que vão me deixar com ira, aonde eu vou lá e faço e aconteço. Não. Eu tenho a mente de Cristo agora. Aleluia. Então eu tenho que perseverar todos os dias. Perseverar. Porque nós estamos no mundo ainda. Então nós temos guerra, aflições. Eu tenho que perseverar. Então eu estou aqui perseverando. Estou perseverando. As minhas emoções não vão mais falar. A minha alma está submissa agora ao Espírito Santo. A minha mente agora não é mais minha, é a mente dele. Ele está entronizado. Ele está entronizado, aleluia. Ele está entronizado em você. Veja o trono de Deus, o trono de Cristo descendo e sendo entronizado, porque você é tabernáculo dele. Então ele está entronizado. Mente dele estabelecida em você. Mente dele estabelecida em você. Você vai precisar fazer mais alguma coisa? Você vai fazer o quê? Descansar. Ele é o príncipe da paz. Então, tudo que ele já fez, o que ele já consumou na cruz, quando ele disse está consumado, já está feito em você. Você entrou no feito de Deus. Você entra no feito de Deus. No feito dele. Você está no feito de Deus. Jesus Cristo, você descansa. Se ele é o príncipe da paz, ele te dá paz em todas essas situações. Você tem aflição? Tem. Mas ele te dá paz. Essa é a resposta dessa paz que nós não sabemos de onde vem em meio a tanta guerra, em meio a tanta luta. É ele dizendo assim, filho, descansa. Descansa. Você pode até ficar aflita, mas descansa, porque eu estou no controle. Descansa. Na verdade, nós estamos tirando férias. Porque ele está entronizado em nós. Nós só precisamos abrir a boca, ligar com o nosso coração, crer e dizer apenas o que Deus quer que a gente diga. Não é fácil muitas das vezes. Lógico que não. Vai ter hora que alguém vai pisar no seu carro para ver se você está morto mesmo. Tem hora que alguém vai te chutar a canela para fazer assim, deixa eu ver se ela morreu. Entenda que o mortificar é isso. Deixa eu ver se ela está morta mesmo. Não é assim? Nós somos tentados todos os dias. Nós somos provados. Você é provado? Todo dia, né? Nós somos
reputadas como ovelhas para o matadouro todos os dias. Por isso que Jesus fala que nós temos que perseverar todo o tempo. Perseverar, unânimes em oração, orando no Espírito todo o tempo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu poderia pregar e falar amém. Aí você fala amém, mas você não entendeu nada. Isso não é renovo de mente. Isso não é renovação de mente. Amém. Amém. É Ele que é fiel e verdadeiro. É Jesus. Ele é o amém. Ele é aquele que diz assim, está consumado. Você falou amém. Você falou, eu sou amém. Aleluia. Você falou, você creu, você declarou, eu sou amém. Amém. Ah, meu Deus. Igreja, amém. Glória a Deus. Você tem algo difícil? Creia. Exercita sua fé. E quando você disser, presta bem atenção, que isso vai chegar em você. Sabe por quê? Porque não é eu forçando que isso aconteça. É o Espírito Santo que com essa palavra que você está ouvindo, vai trabalhar no teu coração e na tua mente para alinhar você. E quando você sentir que é a hora, você vai declarar a palavra de Deus. E você vai sentir que o teu coração está cheio dela. Você vai abrir sua boca, você vai confessar. E quando você disser amém, você vai sentir a presença de Cristo tão poderosamente, tão forte, que você vai ter a certeza no teu coração que aquilo que você decretou já aconteceu. Quando eu decretei, quando eu disse que eu era curada, eu não fui no médico naquela hora. Mas o meu coração dizia amém. Naquele momento eu fui curada. Naquela hora eu recebi. Porque eu toquei nele, saiu virtude dele, saiu o poder dele, eu toquei nele. O Senhor quer que você toque nele. Toque nele com a sua fé, com a sua boca, fale o que é de Deus. Olha o tamanho das promessas, da palavra. Olha o que o Senhor tem para nós. Tudo isso aqui renova a nossa mente, mas a nossa mente, enquanto nós não mortificarmos ela vai ter preguiça, vai ter sono, vai ter falta de atenção, vai ter pouco caso. A mente, a nossa alma, a carne vai começar a dizer, isso aqui é chato, como que você vai aprender isso aqui? Só que o que o inferno não sabe é que Deus e o Espírito Santo está pelejando pela tua vida. Ele te cerca aonde você vai. Ele te cerca por trás e por diante. O Espírito Santo em todo o tempo está ali, olha, trabalhando pela sua vida porque Ele te ama. Ele está aqui na terra conosco. Emanuel, Ele está aqui conosco. Porque Deus o enviou quando Jesus foi crucificado e Ele foi assunto aos céus. O Espírito Santo desceu e está conosco. Nos preparando a noiva de Cristo. Para nós termos um casamento bem realizado, a gente não precisa combinar. Eu não tenho que pensar. Muitas das vezes eu posso discordar do meu marido e ele de mim. Mas nós não precisamos combinar, não é uma aliança. Eu preciso ter a mente igual a mente do meu noivo, Cristo. Eu preciso ser preparada, você precisa ser preparado para estar com Ele. Pensar, ter o pensamento de Deus. Nós vamos morar onde? Aonde é a nossa morada? É aqui? Não, é Nova Jerusalém. Você é cidadão do céu. Você vai viver na Nova Jerusalém sem saber como que é a língua deles? Você tem que ser preparado para morar nesse lugar. Se eu for para a Índia, eu vou ter que aprender as culturas de lá. Vou ter que ser preparada.
Nós não vamos para Nova Jerusalém? Você está sendo preparado para estar lá. Para ter a mente dele. Para estar alinhado com ele. Amém? Amém. Então que o amém que você está dando aí seja realmente Cristo. Amém? Agora tira o acento. Amém. Amém uns aos outros como ele amou. Agora põe o acento. Amém.